Quem apareceu de cabelinho curtinho agora, ó, resolvi mudar, transformar. E aí, o que vocês acharam? Sumida, né? Sumida por motivos de tentativa não, de férias, porque eu vou tirar férias. E aí, como vocês estão? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Bom, gente, esses dias têm sido bem corrido. Eu acho que eu já avisei no vídeo anterior que seria complicado fazer gravação nessas últimas semanas de dezembro, por conta das férias que eu vou tirar dia 15. Então tá uma correria para me conseguir sair dia 15 e ficar de boa. Eu tô passando um pouquinho porque é um protetorzinho com base, ele é bem jardim. Mas vamos lá. Gente, recentemente, eu não sei se eu contei pra vocês, eu tô meio perdido, mas eu tô fazendo Ho'oponopono. Voltei a fazer a prática do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, para quem não conhece, é uma prática havaiana, né? Que na realidade ele quer dizer cura. Eu esqueci o termo, mas é como se fosse você reconfigurar, cura interior, entendeu? E ele era uma prática muito antiga. Ele foi popularizado pelo Joe Vitale, que trouxe, acho que no livro dele, Limite Zero. Eu ainda não li esse livro, tô louca para ler, porque eu descobri que foi ele que difundiu, porque eu conheço o Ho'oponopono através da Beth Russo. Ela ensina a técnica do Ho'oponopono, né, com o Japamala, de você fazer 108 vezes repetindo o seu nome ou repetindo o sentimento que você quer ressignificar. Se você está com medo, vamos dizer assim, se você está ansiosa, ansiedade, abençoada, ela ensina também a você abençoar. Ansiedade, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então, assim, no início eu fazia o Ho'oponopono, me ajudou muito a sentir paz, sentir, sabe, você bem interiormente. Eu fazia o Ho'oponopono. Porém, fazer as 108 vezes, às vezes fica meio complicado. Então, era uma coisa maçante e eu desisti. Achei que aquilo ali não tinha muito sentido e parei, simplesmente parei. Aí, o que acontece? Recentemente, eu assisti uns vídeos de pessoas contando muitos milagres sobre o Ho'oponopono, né? Não só as pessoas contando, mas se você for nos comentários da Beth, você vai ver muitos relatos de pessoas falando, né? Os milagres que as pessoas estão passando com o Ho'oponopono. E aí, recentemente, eu falei assim, gente, me fez tão bem. Vou voltar a fazer de novo, sabe? Voltar. Porque o Ho'oponopono, ele vai limpando memórias, ele vai limpando, né? Ressignificando algumas coisas que a gente, infelizmente, acaba carregando, seja de outras vidas, seja da gente mesmo que coloca em situações que, por exemplo, eles tem vários vídeos explicando, eu vou explicar rasgadamente, né? Quando você fala, eu sinto muito, você reconhece, né, que às vezes você está naquela situação por coisas que você acabou se colocando, por que você permitiu, ou outras mazelas que você vem carregando. Você pede perdão, você reconhece que houve de fato um erro, que houve de fato alguma coisa que de alguma forma você acabou causando para você mesmo. Sinto muito, me perdoa, você pede o perdão, porque você acolhe aquele sentimento, você acolhe. E você, sou grata, porque você agradece. Tem gente que fala, te amo antes, eu falo, sou grata. Você agradece a divindade, ao divino criador, e por limpar, por você se libertar daquele sentimento. E você joga amor, que eu te amo. Você coloca amor naquela situação. Que na realidade não é meio que você que vai limpando, é o divino criador, é a fonte, é o todo, é o universo, né? Conforme você queira chamar, ele que vai limpando, a força superior que vai limpando aquelas memórias que, infelizmente, na infância a gente acabou trazendo programações subconscientes, de coisas ruins na nossa vida, que impedem a gente de viver a plenitude, que impedem a gente de viver as coisas extraordinárias, né, como ser humano. Eu, por exemplo, eu faço muito assim, eu faço o Ho'oponopono
com meu nome, né? Patrícia, abençoada. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. E aí, nesse meio tempo que eu tô repetindo, eu falo, Divino Criador, limpa em mim todas as memórias que me causam dor, que me causam medo, que me causam sofrimento. Limpa em mim todas as memórias de escassez, quando eu faço Ho'oponopono para o dinheiro. E assim vai trazendo uma certa paz, vai trazendo um certo conforto. Tem mais ou menos uma semana que eu voltei a fazer o Ho'oponopono assim, praticando todos os dias. E eu vou fazer todos os dias. E aconselho, gente, é uma prática maravilhosa. E eu descobri, né, porque eu não sabia, não tinha pesquisado a fundo, eu vi pela Beth, né? Mas quem começou, tem uma história que foi do Dr. Huyen Lin, de uma prisão, se eu não lembro se foi no Havaí, aonde que foi, não lembro os detalhes, mas quem conta é o Dr. Joe Vitale no livro dele. E ele fala que era uma prisão onde os criminosos eram muito, como é que eu vou dizer, era muito brabo mesmo, e os criminosos pegavam, rendiam os carcereiros, muita gente não queria trabalhar lá, tinha uma rotatividade muito grande, tinha criminoso que tinha que ser sedado de tão perigoso que era um caos. Aí esse médico, ele que era, acho que não sei se ele era psiquiatra ou psicólogo que tinha que ter, ele falou assim, tá, eu vou tratar esses pacientes. E ele fazia o Ho'oponopono. Só que o jeito que ele fazia o Ho'oponopono, lembrando para quem está chegando, eu não sei me maquiar direito, faço o básico dos básicos e é só mesmo para poder dar um tapa no rosto. Não me critiquem, não julguem. E aí ele pegava, ele lia as fichas dos pacientes, né, dos presos, ele sentia, tinha aquele sentimento e ele entendia que a partir do momento que, tipo assim, que veio aquele sentimento, que vinha alguma coisa nele, que despertava algo nele, então era como se ele tivesse se envolvido, alguma responsabilidade por aquilo e ele precisava limpar isso nele, ele limpava nele. Então, tipo assim, ele via uma ficha de um criminoso lá perigosérrimo do que ele fez, despertava nele raiva, nojo, sei lá, asco, alguma coisa assim. Então aí a partir disso ele fazia o Ho'oponopono para limpar esse sentimento que ele sentia dos presos. E gente, a prisão ela foi outra coisa, ela melhorou. Sabe, os presos, eles melhoraram. Alguns que estavam sedados, eles não precisaram ficar sedados, mas tinha muita rotatividade. As pessoas começaram a ficar trabalhando naquele local. Então, assim, foi uma mudança, um divisor de águas. E ele entendendo que ele dizia que não era o outro que, tipo assim, que mudava. A partir do momento que você mudava, você começava a ver o lado bom, o melhor do outro. E foi assim. Então, nessa nova perspectiva do Ho'oponopono, eu faço, né? Eu uso o japamala para poder ter uma noção, mas eu comecei a fazer diferente. Hoje, por exemplo, agora falando com vocês, eu já comecei a fazer no japamala, né? Vende na Shopee, gente. É baratinho, acho que é 29. Precisa, tem aqueles japamalas, essas coisas, mas o meu é assim, simplesinho. E aí eu comecei a fazer para mim o Ho'oponopono e tô fazendo para uma outra situação que eu tô precisando trabalhar aqui na minha vida. Que quando eu alcançar, eu vou trazer aqui no canal para estimular e difundir mais ainda a prática do Ho'oponopono, né? Porque se tem muitas pessoas que faz... Ui, gente, acho que foi demais. Se faz maravilhas, por que na nossa vida não vai fazer também? Entendeu? Eu sou dessas, eu sou assim. Se fez na dos outros, por que na nossa não? Então, eu tô colocando aqui, tô fazendo e tô colocando para vocês com o intuito de que, né, difundir a prática. E eu tenho fé que eu vou conquistar. E aí, o que eu passei? Gente, não é só repetir, porque eu vi muitas pessoas relatando que faziam, que conseguiram, mas ficava repetindo, que muitas das vezes ia dormir fazendo Ho'oponopono. Então, eu acredito que para a coisa funcionar de verdade, você precisa sentir. Eu lembro que logo assim no início, quando eu fazia, eu dava tanta ênfase que muitas das vezes eu chorava no meio do Ho'oponopono. Eu chorava, literalmente. Eu estava fazendo e eu começava a chorar. Porque eu sentia, ao mesmo tempo que eu sinto muito, das situações que eu mesmo colocava sem ter noção daquilo sabe, que eu tinha me colocado.
Eu me perdoava, liberava aquilo, acolhia aquele sentimento e colocava amor. Então, muitas das vezes, chorei muito fazendo o Ho'oponopono. E agora eu estou procurando assim, focar no que eu estou sentindo. Com essa nova informação que eu tenho, eu tô louca para ler o livro do Dr. Joe Vitale, Esse Limite Zero, mas só que como eu já tô com muita coisa para ler, eu tô perdida, assim, eu fico, pego um assunto, daqui a pouco vem outro mais interessante, já largo aquele, então eu tenho que terminar aquilo que eu já tô fazendo, que eu tô terminando dos livros que eu já comentei aqui. Tem um livro do Rui Shinohara, eu acho que é Ryu Shinohara, que eu tô louca para trazer aqui as coisas que eu tô lendo nele, sobre lei da atração, que primeiro você precisa fazer a limpeza interior, só que dá trabalho porque o livro é em inglês, eu tenho que traduzir o livro fazer minhas anotações e, claro, né, praticar também para nos trazer a abobrinha aqui. Então, assim, sabendo disso, eu acho que eu comecei a pensar no Ho'oponopono de uma forma mais consciente, porque senão acaba sendo mais do mesmo, você repetindo, repetindo, não que repetindo, que muita gente não consegue, porque você vê inúmeros relatos, mas eu acho que quando você já coloca aquela intenção, você está vendo aquele sentimento, você está colocando o Divino Criador, eu acho que as coisas vão fluir de forma mais prática. Então, hoje é um videozinho curtinho, atualizando a vocês, né, sobre uma prática muito legal. Eu quero falar de uma outra coisa aqui também, mas eu vou falar num outro vídeo para não ficar muito longo, que está me ajudando bastante também, muito legal, e eu vou compartilhar com vocês. Essa semana eu vou, né, fazer, como eu faço aqui, outros vídeos, e a gente vai conversando, tá bom? Beijo da Paty. Passou rapidinho. Conta aqui nos comentários se você tem algum relato com o Ho'oponopono. Vai ser muito gostoso interagir com você. Beijinho!